Deus, em nome de Jesus, Pai, coloco diante de Ti, ó Deus, cada dizimista, ó Deus, cada ofertante. Deus, que o Senhor possa visitar, ó Deus, o Teu povo. Deus, abençoa, ó Deus, o Seu povo pela fidelidade, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a prosperidade seja algo presente na vida do Deus querido dos Teus servos. Deus, que o celeiro venha estar partos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa mesmo que não puder ofertar, ó Deus, que só possa, Deus querido, visitá-los também, ó Deus. Pai querido, aqueles que estão desempregados para a porta, meu Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, os que já estão trabalhando, abençoa, meu Deus, o local de trabalho, abençoa as suas mãos, ó Deus. Abençoa, meu Deus amado, os pés do Teu povo, Deus. A palavra do Senhor fala, meu Deus, quando colocarmos a planta dos nossos pés, meu Deus, ali já é nosso, Deus. Em primeiro lugar, no sentido espiritual, Deus, mas também, em nome de Jesus, ó Deus, no mundo físico, Pai, declaramos a vitória, Deus. Amém, Senhor, e amém. Vamos dar aqui a voz das crianças, devagar. Amém. Os pré-adolescentes, a noite, a gente está orando, abençoando Deus para a vida de vocês. A professora também. Então, às vezes, eles querem a professora. Todas as crianças estão aqui. Antes de nós orarmos, quero combinar uma coisa aqui. Presta atenção, irmão. Domingo que vem, na hora do louvor, vocês me ajudam a lembrar. Todas as nossas crianças vão ficar aqui na frente. Elas vão participar do louvor aqui na frente. E elas vão louvar ao Senhor. Amém? Porque já tem alguns domingos que eu estou observando, a começar das minhas filhas, até brincadeira de roda tem na hora do louvor. E eu acho isso um desrespeito a Deus. Um total desrespeito a Deus. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer mais na minha igreja. Amém? A hora do louvor não é hora de conversar. A hora de louvor não é hora de brincar. É hora de nós louvarmos ao Senhor. Então domingo que vem me ajuda a lembrar. Você manda o seu filho para cá, já conversa com ele durante a semana. Fala, ó, domingo você vai estar lá na frente. Viu? Você que tem filho que fala muito, você vai pôr ele na fileira da frente, que é os que vão puxar o louvor, né? Então todas as crianças já viram, você ajuda a organizar domingo que vem, na hora do louvor aqui, todas as crianças cantam. Amém, crianças? Amém. Posso ouvir um amém mais animado das irmãs, dos irmãos? Sim ou não? Amém. Amém. Vamos gastar essa energia para adorar a Deus. Amém? Vamos orar pelas crianças. Levante as mãos para cá. Pai, nós queremos te apresentar os nossos filhos. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um deles, por aquilo que o Senhor já tem feito, ministrado, e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, derrama o teu Espírito sobre os nossos filhos, que os nossos jovens tenham visões, como a tua palavra promete, como a tua palavra profetiza, e que no nome de Jesus, ó Deus, eles possam aprender, ó Deus, a cada dia mais o caminho que eles devem andar. Ó Pai amado, cada um dos pais seja visitado com sabedoria, seja visitado com porção do teu Espírito para instruir os filhos nos caminhos do Senhor, ó Pai, que aqui na igreja, Deus amado, cada dia mais essas crianças, os teus filhos possam receber do teu Espírito Santo, e no nome de Jesus que elas possam ser cheias da tua presença. Abençoa a aula de hoje, abençoa a vida da tia Cristiane, Pai. Visita a tua serva, manifesta o teu poder na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podem ir devagarzinho. Amém. Amém. Estendendo as mãos para cá, mas vou fazer algo diferente hoje, tá? Só falar só uma palavra só em direção à vida do nosso pastor. Amém? Uma palavra só. Ei, Deus já colocou essa palavra no teu coração. Doido? Vamos lá? Vou contar 1, 2, 3, né? A gente fala. Você fala que Deus já colocou no seu coração. 1, 2, 3, unção do Senhor. Aleluia. Eu escutei todas as palavras. Não ficou ninguém sem me escutar. Aleluia. Hoje eu tomei uma bronca da minha mãe, né? Nós começamos um pouquinho mais tarde hoje o culto, alguns minutos depois do horário, e ela virou para mim e fez assim, ó, aqui ó. Eu falei, mamãe, o que é? Você vai querer ofertar um relógio? Ela falou, não, é porque eu vou embora, e eu quero ver você cantar, quero ver você pegar, anda depressa, vamos depressa. Amém. Se fosse durante a semana, eu ia falar que não é nada disso, eu estava com vontade de ir embora logo para ver um negócio que passa lá na televisão, né? Mas não, glória a Deus.
Estamos felizes com a presença do Gerson Nunes e a sua esposa, que estão conosco aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Oração de casa, não vai ter cerimônia, não vai ter nada. Mas eu também não igreja. Amém. Fala sua igreja. Esse ano que começou agora, né? A gente, pelo menos, acredito. Eu tenho que ir na igreja. É verdade. Está em casa, fica à vontade, querido. Deus te abençoe. Irmãos, eu brinco muito, eu sei, eu sou muito menino e eu não pretendo mudar, mas eu quero te convidar nessa hora, independente do que nós vamos falar, independente do que nós vamos pregar, eu quero te convidar a deixar Deus falar no meu coração. À medida que esse culto vai acontecendo, à medida que nós vamos falar qualquer coisa aqui, deixa Deus ministrar no teu coração. Não saia daqui tendo ouvido só a mim, mas saia daqui tendo ouvido a Deus. Em nome de Jesus. Se acalme, se aquiete e deixe o Espírito Santo ministrando no teu coração. Deixe o Espírito Santo ir visitando a tua vida, o teu espírito. E recebe de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu estava lendo emocionalzinho em casa e eu comecei a ler um texto e Deus começou a falar lá comigo e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O livro de Mateus, no capítulo 5, abre comigo lá. Mateus capítulo 5. Vamos invocar, o versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Todo mundo sabe o que acontece aqui, capítulo 5 de Mateus. Jesus viu as multidões, subiu ao monte e lá em cima desse monte, junto às multidões, ele começa a ensinar os discípulos. E ali ele fala as famosas bem-aventuranças, né? E aquele monte é conhecido até hoje por causa desse dia como o Monte das Bem-aventuranças. Foram faladas coisas maravilhosas ali, mas não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Mas me chamou a atenção isso aqui, ó. Jesus estava diante de uma multidão, subiu no monte, se assentou, os discípulos chegaram perto e ele passou a ensiná-los. Ensiná-los quem? Os discípulos. Mas tinha uma multidão, mas Jesus estava ensinando os discípulos. Às vezes pode parecer até uma falta de educação, né? Vê uma multidão enorme para te ver. Vê uma multidão assim, a Bíblia fala que havia multidões. Eu imagino que havia uma multidão ali, uma multidão aqui, era gente pra caramba. E aparece diante daquelas multidões, Jesus subiu no monte, sentou, fez uma rodinha com os 12 e começou a ensinar. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui, queridos? Que Deus quer falar, Deus quer ensinar os seus discípulos. O Senhor ele ensina aqueles que se aproximam dele para aprender. Nós queremos aprender de Deus aqui. Amém. Jesus não estava ali para lançar palavras sobre uma multidão. Jesus estava ali para ensinar os seus discípulos, aqueles que haveriam de imitá-lo. E uma diferença simples entre multidão e discípulo é que multidão é multidão, é um povo que está ali, que escuta, né? É um povo que quer escutar, um povo que vai onde Jesus está, que segue Jesus, caminha no deserto para ouvir Jesus. Mas o discípulo é aquele que chega perto e escuta com atenção, porque ele quer reproduzir. O discípulo é aquele que chega perto e escuta com atenção, porque ele quer fazer também. Ele quer viver aquilo que o mestre está ensinando. O discípulo é aquele que quer dar contínuo, que quer aprender e quer fazer aquilo que está aprendendo. A multidão não quer, queridos. A multidão não quer fazer o que Jesus está fazendo, a multidão quer ver. Ela quer ver, ela quer estar perto, ela quer presenciar aquilo que Deus vai fazer, mas o discípulo, ele quer ouvir, ele quer entender, para que ele possa fazer também. E prova disso é que os 12 fizeram o que uma multidão fez. Os 12 fizeram o que multidões não fazem. Eles reproduziram aquilo que eles aprenderam de Jesus. E quando Jesus falava aqui sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, ele falava, ele lançava ali grandes pérolas, palavras preciosas diante dos discípulos e aos ouvidos da multidão, que
estava por perto e escutava. Mas nesse momento tão interessante, nesse momento tão cheio da presença de Deus, Jesus para ali com as bem-aventuranças e olha para os discípulos e fala: vocês são o sal dessa terra. Está lá no versículo 13. Ele está falando ali: bem-aventurados, 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 falando ali para os discípulos, a multidão escutando, a palavra que serve para todo mundo, todo mundo escutando. Isso é um ensinamento para a multidão. Jesus dizia: olha, bem-aventurados são os mansos, porque eles vão herdar a terra. Ou seja, serve para vocês, discípulos, serve para você, multidão. Quem for manso vai herdar a terra. Mas de repente Jesus vira para aqueles que são íntimos, para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem reproduzir o que Jesus está dizendo. Ele vira para eles e diz, no versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Enquanto aquela multidão cercava Jesus, e Jesus ensinava intimamente os 12, Jesus vira para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. A multidão não é o sal da terra. A multidão que estava ali não era o sal da terra, mas aqueles que já estavam recebendo de Deus, aqueles que estavam aprendendo de Jesus, para esse Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra. E ele disse: olha, o sal tem que salgar. Se o sal for insípido, o que é insípido? Eu li a Bíblia há muitos anos, e depois de muito tempo que eu fui para o dicionário, eu vi que era insípido, falando: gente, essa palavra é linda, mas o que será que quer dizer isso? Depois de casado é que eu fui saber que insípido era sem sabor. Você imagina? O meu sogro me visitou hoje, fui lá na minha casa, e nós fizemos um sacrifício agradável ao Senhor, né? E nós pegamos o sal grosso, queridos, e espalhamos sobre a face do contrafilé, e aquilo assou e ficou gostoso. Agora imagina se aquele sal não tem sabor. Tanto que o meu sogro quer falar, está comigo lá de casa. Imagina se o sal não tem sabor. Imagina você temperar uma comida e esse sal não tem gosto. Você sabe que tem muita gente, Larissa, tem muita gente, igreja, que foi chamada para ser sal, mas que está vivendo sem gosto. Tem muita gente que foi chamada para ser sal, que você olha e fala assim: olha, ali vai salgar, ali salga, ali tem sal, mas de repente não tem gosto, não tem sabor. E a Bíblia fala que esse não serve para nada, a não ser para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Jesus com as suas palavras, que palavras? O sal que não tem sabor, o sal que é insípido, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Ele estava dizendo isso para os seus discípulos. E sabe o que acontece? No mundo que nós vivemos, com o inimigo que nós temos, nós precisamos estar muito atentos para que nós sejamos sal o tempo todo. O sal nunca deixa de ser sal. Não adianta, você pode levantar de madrugada, pé por pé, caladinho, não acende a luz, vai lá na vasilha de sal, pega um pouquinho de sal assim, caladinho, põe na boca, vai estar salgado. O sal está sempre ali ligado, ele está sempre salgado. Você nunca vai pegar o sal de surpresa. Nunca vai pegar o sal de surpresa, ele vai estar sempre salgado. Faz um teste, deixa a vasilha destampada para ele não escutar você destampando. Vai de madrugadinha, põe o dedo lá, salgado, não tem jeito, não adianta. Ninguém pega esse sal. E nós, que recebemos o olhar de Jesus, eu fico imaginando a cena, 12 pessoas em volta, Jesus olhando nos olhos dele e dizendo: olha, vocês são o sal deste mundo. Vocês são o sal. E o sal tem que salgar. Tem que ser salgado, não pode ser sem sabor. Imagina Jesus olhando nos olhos dos discípulos e dizendo isso: vocês têm que salgar. Sal sem sabor não serve para nada, não serve para ser pisado pelos homens. Foi para nós, os discípulos, nós somos discípulos. Você é discípulo. Amém? Você é discípulo. Eu não tenho dúvida de que você é discípulo. Você é discípulo. Eu não sei se você tem aprendido e praticado, mas você é discípulo. Quando Jesus disse então isso, essa palavra serve para nós, e nós que hoje somos sal, precisamos salgar. E o diabo, muito malandro, sabe disso, e sabe o que ele faz? Quando você está temperando ali uma panela de arroz, né? Aí você coloca um pouquinho mais de sal, você coloca aquela água do arroz, aí está salgado. O que você faz? Pelo menos o que eu faço? De repente as mulheres aí vão me dar um show, mas eu pego, eu jogo aquela água fora e ponho mais um pouco de água no arroz. Aí dá aquela diluída no sal, fica um pouco menos salgado. E sabe o que o diabo tem feito? Tem tocado água nos crentes. Tem tocado água na igreja, para que ela possa se diluir um pouco no sal. Tem trazido coisas para diluir um pouco o sal da igreja. De vez em quando oferece até um doce.
De vez em quando oferece até um docinho, para diluir o sal da igreja, para que a igreja não seja salgada. E o pastor, como é que é o nome dele, gente? O pastor, não vou lembrar, aquele da Assembleia de Deus, os Carlinhos, que ministrou no congresso, está aqui de Goiânia, aquele jovem, Alan Brizotti. E o pastor Alan Brizotti um dia falou um negócio que me fez meditar por muitos dias. Ele disse que a igreja que realmente é salgada, ela faz arder a ferida da sociedade. Ela faz arder, porque o sal tem que fazer arder, o sal tem que incomodar, o sal tem que ser salgado. Agora, aquele discípulo apático, aquele discípulo doce, Jesus não criou discípulos doces. Jesus não disse: você é o doce do mundo, você é o pirulito do mundo. Não! Jesus disse: vocês são o sal da terra. Sal. Um sal que não pode ser diluído, um sal que não pode aceitar mistura, um sal que não pode. E eu sou muito assim de ficar refletindo nas coisas. Às vezes eu posso até parecer doido, mas eu posso fazer exames e comprovar que eu não sou doido. Eu comprei um sal temperado um dia, cheio de ervas, sal com ervas finas e não sei o que. Você cheirava aquilo lá, tinha um cheiro maravilhoso, um cheiro de ervas, um cheiro de tempero. Se você tivesse a barriga vazia, eu dava aquela ruída assim, sabe? Mas quando você provava, não tinha outro gosto, amados. Sal. Sal. E essa igreja que foi chamada para ser sal, precisa rejeitar toda e qualquer mistura. Essa igreja que foi chamada para salgar, precisa rejeitar toda e qualquer mistura. Se você se acha uma pequena porção de sal, então salgue pelo menos a sua casa. Se você acha uma porção de sal mediana, salve a sua casa, salve a sua igreja. Agora, se você acredita no poder que Deus tem para te fazer uma pedrinha de sal para salgar um oceano, se entrega à vontade de Deus para a sua vida. Mas seja sal, sem mistura, sem doce. Quem já tomou soro caseiro aí? Eu lembro que minha mãe fazia soro caseiro, era uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Era isso, mamãe? Uma pitada de sal? Uma coisa assim. Eu sei que você bebia aquilo não é doce nem salgado, é um trem confuso, não é? Não é doce nem salgado. E a igreja não pode ser um soro caseiro, não pode ter o gostinho de soro caseiro. Ela nem incomoda e nem ajuda. Ela não vai nem para frente nem para trás. Ela não retrocede, mas também não cresce. Ela não desanima, mas também não conquista. A igreja não pode ser um soro caseiro. A igreja tem que ser sal. Um sal que mantém a carne viva. Um sal que conserva. Sabe, um sal útil, nós precisamos ser. E no mesmo momento que Jesus falava com os seus discípulos, ainda que diante de uma multidão ensinava aqueles que eram íntimos, aqueles que queriam viver aquilo que Deus tinha para eles, ele diz lá no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Diante de uma grande multidão, falava para a multidão: bem-aventurados os mansos, em quem for manso vai herdar a terra, quem for humilde vai ver a Deus. Vocês têm essa mesma ordem. Mas para discípulos, para pessoas que em Cristo acreditou que podia contar, e pôde, e 11. As pessoas com quem Jesus acreditou que podia contar, ele disse em palavras diferentes. Ele disse: olha, vocês são luz do mundo. Vocês são luz. E não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Uma cidade sobre o monte, por que não se pode esconder uma cidade sobre o monte? Porque ela fica lá em cima visível. Talvez você até não veja ela de dia, mas de noite você vê. O que é aquilo lá? Aquilo lá é a cidade fundamental. Às vezes quando a gente está na roça, né, a gente fica vendo as outras cidades ao redor. Não sei se você já teve essa experiência. Olha lá, aquela lá é a cidade fundamental, aquela lá, porque não se pode esconder uma cidade sobre o monte. E você é luz. Então não tem para onde você fugir. Não tem para onde você se esconder. Você não pode ser escondido. Todo mundo aqui já teve aquela experiência, né? De alguém falar: você é crente, né? Você é crente. Mesmo que talvez nós estejamos dando mau testemunho, as pessoas conseguem ver essa luz, queridos. Mesmo quando nós estamos dando mau testemunho, as pessoas conseguem ver essa luz e falam: poxa vida, mas você está fazendo isso e parece
que essa luz brilha, não se pode esconder. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Traduzindo, uma lamparina. A gente não acende a lamparina e põe debaixo da cama. A gente acende a lamparina para pôr ela para brilhar, coloca ela no velador, em um ponto mais alto da sala, para que a luz dela possa irradiar e ela ilumina toda a casa. Então, você quer luz, você não pode ficar debaixo da cama. Você tem que ficar num lugar alto para que as pessoas possam te ver. Presta atenção no que eu vou te falar, irmão. Eu não estou te ensinando a ser uma pessoa aparecida. Vou subir no púlpito aqui, vocês vão poder. Não precisa disso. Esse lugar alto, o seu velador que é mais alto, que vai te fazer iluminar toda a sala, é a presença de Deus, irmãos. Esse é o seu velador e nós precisamos disso. Nós precisamos encarar as realidades de ser cristão. Sabe, talvez uma das realidades mais comuns do fato de sermos cristãos é vir à igreja. E isso nós cumprimos à risca. Mas existem uma série de outras realidades que nós ignoramos. Uma delas é ser cheio do Espírito Santo. É sermos como os discípulos depois de Atos 1:8. Depois de Atos 2, que estavam reunidos e de repente veio o Espírito sobre eles, e ali naquele mesmo momento eles já se levantaram e saíram curando, saíram pregando e saíram, sabe? Pedro já saiu, já levantou, já saiu curando o coxo, já saiu pregando e ganhando multidões, naquele exato momento. É uma realidade, é uma característica de ser cristão, e nós precisamos abraçar todas as características, nós precisamos ser completos, nós precisamos ser luz. Quando nós somos completos, nós somos luz. Aí tem a lamparina, tem o azeite, tem o caminho e o fogo. E é isso que nós precisamos ser, sabe? Uma luz que brilha para iluminar. A luz que começa a brilhar, começa a iluminar a nossa casa, começa a iluminar a nossa família, começa a iluminar lá em casa, lá na família, já está iluminando. Aí vem para a rua, começa a iluminar, lá no trabalho ilumina, lá na faculdade, na escola ilumina. Na igreja ilumina. Em todo lugar que vai, brilha a luz do Senhor. É isso que nós precisamos. Precisamos disso. Não podemos viver sem isso. Precisamos brilhar. E aí Jesus continua falando. Ele está falando aqui para discípulos. E ele diz: assim brilhe também a vossa luz. Diante de quem? Diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Vós sois a luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que as trevas começam a tentar nos alcançar, né? Não estou parafraseando nem filosofando, não. Estou falando de coisas reais. Às vezes as trevas vêm lá das trevas para entrevar as nossas vidas. Nós ficamos entrevados. Mas nós somos luz. Sabe, Deus quando criou tudo, Ele disse: olha, haja luz. E quando Ele criou a luz, a Bíblia fala que houve o quê? Houve separação entre luz e trevas. Não é para ficar junto, é para ficar separado. Aquilo que é luz, fica onde há luz. Aquilo que é treva, fica onde há treva. Mas a luz tem que brilhar. A luz brilha sobre as trevas. Sabe, muitas vezes começa a acontecer algumas coisas, nós começamos a receber algumas propostas, nós começamos a viver algumas coisas que são trevas. E nós precisamos brilhar acima dessas coisas, nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender, precisamos ser prudentes e não deixar o inimigo tentar nos escurecer, tentar apagar a nossa luz. Não podemos deixar. Não podemos deixar as coisas do mundo influenciar a nossa vida. Não podemos deixar as coisas externas entrarem na nossa vida cristã. Sabe, enfraquecer a nossa fé por causa de coisas pequenas. Nós vivemos um tempo em que o povo se tornou questionador. Presta atenção, não, percebi isso com a Larissa esses dias. Tem um amigo meu em Goiatuba, nós frequentávamos a igreja juntos, nós orávamos e chorávamos abraçados na presença de Deus lá na igreja. E hoje a gente conversa e ele fala assim: Marcelo, cara, não tem conversa não, todo pastor é ladrão, toda igreja é um bando de picareta, e esse negócio não é nada. A Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia é uma grande frase. Você fala: cara, eu não consigo entender como é que você dá conta de falar um negócio desse. Não, eu caí na real. O que mais está acontecendo hoje é isso. As pessoas estão tendo a sua fé abalada. As pessoas estão se deixando levar pelas conversas. Eu imagino que esse cara já desconverteu um monte de gente. Já desconverteu uma série de pessoas. E nós precisamos nos manter acesos, queridos. Precisamos nos manter acesos. Não podemos deixar essas coisas abalarem a nossa fé. Sabe, um grande
disse, nós entramos muitas vezes em crise. A minha fé entra em crise por causa daquilo que eu não conheço, por causa daquilo que eu questiono. Sabe? E nós precisamos nos esclarecer, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos perguntar ao pastor. Eu vou confessar algo para vocês. Quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu tenho alguma crise pessoal com Deus, eu corro atrás do meu pastor. A minha esposa sabe, eu falo para ela, estou indo para Guaiatuba, vou deitar no colo do pastor Aurélio hoje, só volta à noite, só volta amanhã. Porque eu quero chegar lá, eu quero perguntar tudo, eu quero orar, eu quero conversar. Meu pastor me ajuda a entender algumas coisas que eu não estou entendendo. E isso está gerando uma certa crise na minha cabeça. Mas deixar essas coisas abalarem minha fé, eu não posso. Deixar questionamentos. Hoje existem pessoas que estão se aprimorando em questionar a Bíblia e trazem coisas que são factóides, que são coisas falsas, mas que parecem tão verdadeiras que pode te deixar confuso. Pode te fazer não entender algumas coisas. Isso vem para apagar a sua luz. O diabo é astuto, irmãos. E ele vem para enganar, se possível, os eleitos. Nós precisamos, então, que a nossa luz continue brilhando. Você está cheio da presença de Deus. Sabe uma coisa que eu sempre digo para mim? Aquilo que talvez eu possa não entender aqui na palavra, aquilo que talvez possa gerar uma dúvida no meu coração, é recompensado pelas experiências pessoais que eu já tive com Deus. Sabe, se alguém conseguir provar que essa Bíblia não é realmente a palavra de Deus, que Deus não deixou a Bíblia escrita para ninguém, tudo bem. Mas agora provar que Deus não existe, provar que Deus não fala comigo, as experiências pessoais que eu tenho com Deus não me deixam acreditar nessa mentira. Eu tenho plena convicção que Deus testifica para nós a sua palavra todo o tempo. Nós abrimos esse livro aqui, entramos num estado de graça, entramos não tem explicação. Parece que nós somos arremetidos a um universo paralelo e começamos a viajar naquilo que Deus tem para nos fazer entender as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que a palavra diz. E nós precisamos exercitar isso, amados. Eu peguei um dia e eu falei algo aqui. Eu disse que... Nossa, animado. Eu disse outro dia aqui na igreja, não sei quantos se lembram. A igreja está caminhando para um período de um analfabetismo bíblico profundo. Vamos de novo. Analfabetismo bíblico. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e a gente conversava e eu disse, olha, tem muito crente na igreja que fala glória a Deus porque sou salvo, que é feliz porque é salvo, que consegue viver a alegria da salvação, mas não sabe se é salvo de quê? Pergunta para alguma pessoa, fala, meu irmão, você é salvo de quê? Salvo de quê? Tem gente que não sabe. Isso é analfabetismo bíblico. Falta de entendimento, e nós precisamos disso. Precisamos que essa luz brilhe sobre nós. Precisamos buscar, precisamos aprender, precisamos conhecer, precisamos entender. Precisamos viver essa vida com Deus. E essa vida com Deus vai fazer cada vez mais brilhe a luz de Deus sobre nós. E Jesus disse para os seus discípulos, para que os homens possam ver as suas boas obras e assim possam glorificar o Pai que está no céu. Nós precisamos disso, amém, queridos? Nós somos um amém com misericórdia. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Quem é sal da terra aqui? Quem é luz do mundo? Temos que salgar e brilhar. Salgar e brilhar, salgar e brilhar. Salgar e brilhar, salgar e brilhar. Salgar e brilhar. Tenho certeza que você vai falar, pastor, é doido, mas você não vai esquecer dessas duas palavras. Salgar e brilhar, salgar e brilhar. 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 Brilhar, salgar, salgar, brilhar. Salgar, brilhar, brilhar, salgar, irmãos. É isso que Deus tem para nós, queridos. Salgar, brilhar, brilhar e salgar. Não é escurecer e adoçar, mas é ser o sal da terra e luz do mundo. Amém? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. E a tua presença nos traz prazer e alegria. Nessa hora nós queremos clamar ao Senhor, que venha mover o seu Espírito sobre as nossas vidas, que
Venha, Deus, com misericórdia e graça sobre nós, nos ensinar, ó Deus amado, nos ajudar a compreender, ó Pai, Tua palavra, Tua vontade para as nossas vidas. Que o nosso entendimento possa se abrir, ó Deus amado, para que nós possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos entender, ó Pai amado, o privilégio de ser o sal da terra e luz do mundo. Sabemos, ó Deus, que isso é algo que é dado aos discípulos, aqueles que andam junto com o Senhor, Pai. Peço a Ti, ó Deus, que visite as nossas vidas, que Teu Espírito possa repousar sobre nós, que Teu Espírito possa agitar o nosso interior, ó Deus, agitar o nosso espírito, ó Deus amado, transtornar a nossa alma e nos fazer, ó Deus amado, desejar resposta, desejar, ó Deus, intimidade, desejar comunhão com o Senhor, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, ó Deus, ser curados, para que toda insipidez possa se tornar salgada, ó Deus amado, para que toda falta de gosto possa se tornar salgada, ó Deus amado, para que toda penumbra possa se tornar luz brilhante, em nome do Senhor Jesus. Visita as nossas vidas, ó Pai, a começar em mim, ó Pai, visita as nossas vidas, transforma-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Se assente um instante. Irmãos, eu quero, a pastora Melissa vai dar os avisos, mas eu quero falar só uma coisa sobre o acampamento aliançado.